Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre o que é idolatria. Algumas pessoas costumam pensar que idolatria é você ter alguém como Deus no lugar de Deus na sua vida. E puramente isso, né? Você substituir Deus por um outro Deus, um terceiro Deus, que se possa dizer assim. Mas não é exatamente isso. Idolatria significa você dar a qualidade de Deus a alguém, a outra pessoa ou a uma coisa. Bom, vamos entender uma coisa primeiro. O fato de existirem povos idólatras ou religiões idólatras não significa que essas religiões ignorem a existência de um Deus único. Não significa isso. Significa ao contrário, que elas reconhecem que há um Deus único. Inclusive em Romanos, capítulo 1 ou 2, fala sobre isso, que essas pessoas são indesculpáveis, porque sabem que existe o Deus único e mesmo assim procuram transformar ele em coisas, em animais e em meios para chegar a Deus. Bom, explicando melhor, essas pessoas idólatras, elas colocam mediadores entre eles e Deus, né? Então, às vezes, eles se julgam tão inferiores que eles precisam de um mediador para que o aproxime mais de Deus, mas aproxime só um pouquinho, porque ele ainda não pode chegar lá. Mas isso é uma coisa anticristã, totalmente pagã, não tem nada a ver com o cristianismo. Porque em Jesus, quando Jesus é morto na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Significa que a separação entre o homem e Deus não existe mais. Não existe mais mediador entre Deus e o homem, senão o próprio Senhor Jesus Cristo, homem, certo? Ou seja, o Senhor Jesus que morreu ali na cruz. E é interessante que às vezes a gente pensa que existem mediadores que são santos, pessoas mais iluminadas, ou isso ou aquilo, mas na verdade não são. Às vezes a gente pensa que alguém mais sábio é tipo um mediador para a gente, não só para chegar a Deus, mas também para outras coisas na vida, como questões políticas, filosóficas e por aí vai. Isso também é um tipo de idolatria. Idolatria, portanto, é você colocar senhorio de alguém sobre a sua vida, de forma que você defenda essa pessoa como se tivesse o senhorio de Deus, né? O termo que é usado lá em Gênesis, ou melhor, Êxodo 20, diz: não terás outros deuses diante de mim. A palavra Elohim, em hebraico, ela pode ser usada também para magistrados, né, para líderes, para anjos, para outros tipos de conotações. Ou seja, o deuses ali é uma forma mais aberta a coisas, não só referindo-se a esculturas e a objetos propriamente dito, mas também a pessoas, a indivíduos. E é interessante que idolatria é uma palavra que vem da questão da visão, do que você vê, né? Da palavra ido, né? O idu, como queiram falar, tem várias pronúncias no grego, não vou entrar nesse detalhe. Mas essa palavra, ela entra na composição de idolatria, também entra na composição de idiota e coisas assim, né? Então, quando você vê essa questão da idolatria, está ligada muito à imagem. Por que um artista ou uma pessoa da TV ele é um ídolo? Porque ele é uma imagem que é vendida para as pessoas. Ou seja, quando uma pessoa vende a sua imagem e não propriamente uma mensagem, essa pessoa está se transformando num ídolo, certo? Às vezes a pessoa vende a imagem dela. Uma imagem como sábia, uma imagem como perfeita, uma imagem como uma pessoa desejável, uma imagem como uma pessoa que deve ser seguida. Então, esta pessoa está se transformando num ídolo. E isso vem junto com a soberba que precede a ruína, como também nos diz as Escrituras. A soberba precede a ruína. Então, é importante que nós, como cristãos, e especialmente aqueles que se dizem cristãos conservadores, né, que não são cristãos à moda esquerdista, coisas assim, que venham realmente a compreender o perigo da idolatria. E aqueles que caem por esse perigo, porque todos nós estamos sujeitos a cair nessa cilada, tanto adorando a quem não se deve, como aceitando a adoração, qualquer um está sujeito a isso. Então, quem está sujeito em tese, pode nunca acontecer, mas pode ocorrer com alguém. Mas
se qualquer um está sujeito a isso, cabe a nós saber evitar essa idolatria, evitar a todo custo a idolatria que aconteça. E então, como eu falei, a idolatria está ligada exatamente a graus de proximidade com Deus. Lembra? Inclusive para a filosofia, né, parece que os platônicos, eles tinham aquela ideia de que havia uma gradação entre as ideias e tal, uma coisa assim, o que leva também a uma questão idolátrica dentro da própria filosofia. Né? Então, se você pensa que porque você está estudando filosofia você não vai ser nunca idólatra, você está muito enganado, né? Então, não acredite nisso. E outra coisa que as pessoas dizem é que se você não coloca a ideia de salvação em uma pessoa ou em um objeto, automaticamente você não é idólatra. Se você faz simplesmente o elo de ligação, o elo de olhar para aquilo e lembrar de alguma coisa, de um ideal, de alguma coisa maior, isso não é idolatria, é mentira, claro que é, gente. Ou você acha que o cara que faz lá um boneco de madeira ou de gesso, ou seja, do que for, você acha que ele acredita que aquele boneco é o que ele está adorando? Claro que não. Ele pode até respeitar aquele boneco, ter certos rituais e tal, mas ele está representando uma coisa fora daquele boneco. Então, até o que está envolvido na idolatria não é exatamente o sujeito ou o objeto. O que está envolvido é a ideia por trás. A ideia de você se deixar dominar por coisas que não são de Deus. Então, vamos tomar cuidado com a idolatria. Você pode ter caído nessa questão de idolatria, você pode ter errado nisso, né? Qualquer um pode cair nesse problema, inclusive pessoas quanto à questão de pessoas famosas e coisas assim. Mas é importante que a pessoa, além de tudo, reconheça que agiu de forma idólatra. E reconhecendo isso, que ela mude de direção, mude o comportamento. E não que ratifique mais aquela ideia, que ratifique mais que ele adora aquela pessoa de alguma forma e tal. Não, você pode até continuar gostando da pessoa, claro que pode, mas você não precisa ser idólatra. E o que está acontecendo no Brasil hoje e o que vão usar contra nós futuramente é essa idolatria, porque já existem crentes que estão tão idólatras melhor dizendo, para a esquerda quanto para a direita, que não conseguem ver o óbvio. Você pergunta sobre a Bíblia, a pessoa não sabe mais dizer. Mas se você perguntar as ideias de fulano de tal, ele vai te dizer de cor e salteado. O que é isso? O que está acontecendo? Crentes idólatras também, que estão seguindo o mesmo caminho dos mundanos. Dos mundanos até se espera isso, porque a idolatria é natural ao mundanismo. Mas agora, os crentes que acabam se defendendo determinadas pessoas, e quando você pergunta sobre a Bíblia, a pessoa não sabe responder. O que a Bíblia diz sobre isso para você? Aí a pessoa não sabe responder. Ah, mas eu acho que fulano está certo. Você acha que fulano está certo. Mas o que a Bíblia diz sobre fulano é isso. Sobre o que fulano faz, melhor dizendo, é isso. E o que você acha que a Bíblia está certo ou está errado? Aí a pessoa fica calada, não sabe responder. Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou de uma pessoa, né? Perguntou de uma pessoa que tinha outra religião. É uma pessoa muito legal, gostava da pessoa e tal. Gostava como amiga, né? Então é uma pessoa legal. E aí perguntou, ele queria que eu falasse o que ele desejava. Ele queria me colocar numa situação em que eu tivesse que concordar com ele numa coisa errada. Uma coisa errada. E aí que está a importância de você ser firme e ser fiel nessas situações, né? De você não tolerar a idolatria em momento nenhum. Ele chegou para mim e falou, você acha fulana uma pessoa legal? Eu acho uma boa pessoa legal, né? Então você acha que fulano que é de tal religião vai para o inferno? Eu perguntei para ele, você está querendo o quê? Quer que eu diga o que a Bíblia diz ou o que você quer ouvir? Né? Não, eu quero que você diga o que você pensa. E eu falei para ele, eu penso o que a Bíblia diz. Então diz o que você pensa, não diz o que a Bíblia diz, o que você pensa. Então eu penso que vai para o inferno. Porque eu penso o que a Bíblia diz. Certo? Se a Bíblia diz que vai para o inferno aqueles que adoram os mortos, eles irão para o inferno. Não há meio termo. Não há por que você negociar essas coisas. Um cristão não pode negociar essas coisas para aquilo que lhe é mais conveniente, não pode fazer isso, porque senão sempre estará caindo na idolatria. E o mais perigoso disso tudo é quando um crente não consegue responder a razão de sua fé, não consegue dizer o que é que a Bíblia diz acerca de alguma coisa, mas consegue responder claramente o que os mundanos dizem acerca das coisas
que pouco interessam as Escrituras. Amém.